Vai lá. Caros amigos, boa tarde. Hoje é o dia 14 de março de 2025. Eu sou José Inácio Werneck e estou nos Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está no Brasil. E, Novaes, nesse momento mesmo em que estamos falando, o Donald Trump está também falando no Bom, ele departamento. não para de falar, pô. Ele não para de falar. Ele agora está no Ministério da Justiça dos Estados Unidos, anunciando aí medidas que ele diz que vai tomar contra o fato de que o governo anterior do Joe Biden usou o Departamento de Justiça para persegui-lo. Em suma, uma série de asneiras. O mais importante é o seguinte, Novaes, eu até escrevi isso aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Está aqui, ó. Sabe quanto que as pessoas que investem na Bolsa de Valores de Wall Street nos Estados Unidos já perderam, desde que o Donald Trump tomou posse, 5 trilhões de dólares. Este é o valor das perdas da Bolsa de Valores nos Estados Unidos desde que esse cidadão, não sei se dá até para ver aqui, está atrás desse biombos, É, tem uma televisão ligada ali. desde que esse cidadão tomou posse. Mas me conta aí as novidades do Brasil. Olha, eu queria dizer a você o seguinte: o Trump tem tomado conta, tem dominado as manchetes pelo mundo afora. É, Não sei se você já ouviu aquela história do selo postal com a cara do Trump. Já ouviu? não, Eles não estavam nos Estados Unidos, eles não estavam conseguindo colar o selo na correspondência. E aí o Trump fez um levantamento, foi fazer uma pesquisa, gastou mais de 1.700.000 dólares para descobrir por que o selo não estava colando na correspondência, nos envelopes. E acabou descobrindo, porque depois de 3 semanas, que eles estavam colocando, eles estavam cuspindo no lado errado do selo. Os americanos estavam cuspindo do lado errado do selo. é. E aí não conseguia colar. Mas olha E, aqui, e tem muita gente aqui também cuspindo no marimbondo, pelo cuspindo menos marimbondo. na efígie do Elon Musk. Eu até escrevi outro dia sobre isso no meu website, Novaski. O Elon Musk investiu 288 milhões de dólares na campanha presidencial do Donald Trump e agora ele gasta 1 milhão de dólares por semana em anúncios defendendo o governo do Donald Trump na televisão. Quer dizer, o que que o Elon Musk pretende? Outro dia, o Elon Musk levou o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, para fazer o papel de garoto propaganda do Tesla, aquele carro do Elon Musk, que não está mais sendo comprado. As pessoas deixaram de comprar o É Tesla. verdade, é verdade. Já houve uma manifestação aqui, eu vi, aliás, só o Jornal da Band transmitiu, o Jornal Nacional da Globo não transmitiu, mas algumas manifestações em alguns estados americanos contra as ações do Musk e contra o consumo e a venda do carro elétrico dele, do Tesla. Pô. Ó, tem Ele vai gente ter, até, é, ele vai ter muito prejuízo. tem gente até botando fogo no Tesla. Quer Está no dizer, fogo, Eu exatamente. eu não vou incentivar pessoas a botarem fogo no terra, mas é o que está acontecendo, ou É. jogando ovos. E o fato é que o Elon Musk, outro dia, levou o Donald Trump em frente ali à Casa Branca aparecendo ao fundo, e o Elon Musk alinhou lá o Tesla normal, depois alinhou aquele que parece uma nave espacial, e botou o Donald Trump dentro, fingindo que estava dirigindo. Quer dizer, até uma coisa abaixo da dignidade do presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, eu não sei onde é que isso vai parar, mas eu vou repetir o que eu já falei na semana passada e falei em outras semanas. Isso não vai acabar bem. O governo do Donald Trump, do jeito que está se encaminhando, não vai acabar bem. Eu estou até desconfiado que o homem está ficando meio doido, porque não há outra explicação para a guerra que ele vem fazendo contra o mundo inteiro, seja através de tarifas, seja ameaçando tomar, invadir outros países. Quer dizer, onde é que nós estamos? No tempo dos corsários, no tempo do Sir Francis Drake, dos piratas? Onde é que nós estamos? Em 2020. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, quer dizer, ele não está só em guerra com o exterior, ele está em guerra dentro do próprio país. É, Eu li outro dia que
ele conseguiu demitir do Departamento de Educação nos Estados Unidos, que corresponde ao nosso ministério, mais quase 1.500 funcionários. E, É, além disso, quase 600 funcionários pediram ah, demissão natural. Eles é, pediram demissão, pois é, voluntária, é, demissão voluntária. é, E o que acontece é o seguinte: 21 procuradores dos Estados americanos entraram com ação dizendo que essa atitude do Trump, que vai prejudicar todo o sistema educacional do país, é ilegal e é inconstitucional. Agora tem o seguinte: o cara quer acabar com a educação, pelo é. menos do ponto de vista federal, e quer transferir para os estados e para os distritos. Mas um presidente que não tem educação, é natural que ele queira acabar com a educação. Realmente. Agora me conta um pouco as coisas do Brasil. Outro dia eu li que as pessoas estão criticando o Lula porque ele disse que a Glaze, é Glaze que se pronuncia o nome dela? Glaze Inglês, Hoffmann, inglês, é inglês. bonita? É verdade isso? Ela fez uma cirurgia algum tempo atrás no nariz, botou o narizinho arrebitado. Ela Ah. não é feia, não, mas também não é nada para ser citada, muito Mas menos por um também presidente não da é República. nenhuma jovem, né? E não é nenhuma abagárnia também, não, porra. Não é para ser citada por um presidente da República. Acontece o seguinte: outro dia, o Lula já foi pichado porque ele comparou a democracia com a amante e dizendo que os homens gostavam mais das amantes do que das esposas, das É, mulheres. Quer dizer, eu acho que ele faz essas coisas depois que ele briga com a Janja em casa, lá no é, Alvorada, só é, para sacanear a Janja, porque só pode ser isso, que não tem nada a ver com coisa nenhuma. De é, repente ele fala: não, eu vou botar essa mulher aqui porque ela é bonita para me aproximar do Congresso, dos é, congressistas lá, daqueles canalhas, daqueles calhordas lá que continuam criando problemas e dificuldades para o país. é. Então, é isso. Ele fala o que não tem que falar e depois, aqui, inclusive, eu estava lendo o seguinte: foi a maior crítica feita a ele, a segunda maior crítica feita a ele na rede desde que ele foi eleito. Essa coisa de achar a Glaze bonita e de botar uma mulher bonita para seduzir o Congresso ou coisas desse tipo. Um É. absurdo, um absurdo. Bom, E a popularidade dele está caindo, né? Está caindo cada vez mais. tenho lido, tenho lido. Agora, você sabe que nesse momento mesmo em que falamos, além do Donald Trump estar lá deitando falação aí na televisão, o Congresso, o Senado dos Estados Unidos está votando para ver se autoriza as contas do governo americano ou não. Quer dizer, se não autorizar, porque a maioria dos democratas está contra, embora o líder do Partido Democrata tenha dito que vai votar em favor de aprovar, o líder do Senado, em favor de aprovar o orçamento. Se não aprovar, o governo americano deixa de funcionar hoje à meia-noite. Quer dizer, sempre é uma maneira de tocar o barco adiante, mas, tá entendendo? É um momento assim que você vê que as coisas aqui, se passar mesmo, se for mesmo vetado, se for não for aprovado, digamos, o orçamento que está sendo apreciado agora pelo Senado, é mais uma demonstração de que as coisas aqui não estão nada bem. Não estão nada bem, e diz o líder do Partido Democrata no Senado que ele só vai votar em favor da aprovação, porque se ele não votar a favor da aprovação e o orçamento não for aprovado, diz que o Donald Trump ficará com poder discricionário maior ainda do que ele já tem, ou que É ele está verdade. procurando ter. Quer dizer, o clima aqui é de confusão. E outra coisa é o seguinte, Novaes, o Donald Trump ainda agora estava vendo uma declaração do primeiro-ministro do Canadá, o que vai entrar agora, né? Vai entrar, é. É o novo que vai entrar, dizendo que o Canadá jamais será Estado dos Estados Unidos, jamais será anexado pelos Estados Unidos, e os países europeus indignados com as tarifas. Donald Trump diz que vai taxar o vinho francês em 200%. O Donald Trump está virando aquela imagem do o ugly American, o americano feio, né? Aquele turista americano que entra no Tour d'Argent em Paris e pede um cachorro quente. Quer dizer, um camarada grosso, sem nenhuma fineza, sem educação, e ele está atraindo a má vontade do mundo inteiro para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão perdendo com o Donald Trump na presidência.
É inacreditável. Eu queria aproveitar. Se eu estiver falando demais, me interrompa. Não, está falando, mas tudo bem, toca o seu barco. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte: aqui um artigo que saiu do New York Times, um artigo imenso, que saiu do New York Times no domingo, do Ezra Klein, um colunista. Ele está mostrando, o seguinte, entre outras coisas, que os Estados Unidos estão abrindo as portas para dar uma grande oportunidade à China. Porque os países estão começando a pensar o seguinte: por que eu vou ter relações comerciais com os Estados Unidos? Por que eu não vou fazer uma abertura para a China, que está aí com uma economia crescendo o tempo todo? Então, ele citava uma coisa muito interessante, Novaes, que é a propósito dos trem-bala. Os trens-bala, que no Brasil há muito tempo as pessoas vêm falando em um trem-bala entre Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, mas nunca acontece. Nos Estados Unidos também tem uma história semelhante. Desde 1982, há um projeto de um trem-bala entre Los Angeles e São Francisco. É uma distância, tem que botar aqui os meus óculos, espera aí um instantinho, sabe? É uma distância menor do que Rio-São Paulo, eu acho. Hein? É menor do que Rio-São Paulo, eu acho. Não, é maior, um pouco maior. É uma distância de 6 quilômetros. Desde 1982, eles vêm pensando nisso, só que não conseguem. E aí, em 2019, o novo governador, que é o que está saindo agora do cargo, ele disse que, tá bem, não vamos construir um trem-bala de São Francisco até Los Angeles, mas vamos construir um trecho menor entre Bakersfield e Merced, na Califórnia, tudo na Califórnia, claro, numa distância de 251 quilômetros. Resultado, também não conseguiram fazer o trem-bala. Enquanto isso, Novaes, nesse mesmo período de tempo, de 1982 para cá, você sabe quantos quilômetros de trem-bala a China construiu? 38 mil quilômetros de trem-bala. 38 mil quilômetros construídos pela China. O Japão tem também uma quantidade enorme de trens-bala transportados. Apesar de ser uma ilha do tamanho do Ceará. É, exato. E com velocidade de 320 quilômetros por hora. Os trens-bala na China chegam a 380 quilômetros por hora. Entendeu? Então, Agora eu posso falar, não? não pode, eu só queria Minha não? o seguinte: então, por que quando os países veem essa transformação para. A França também tem trens-bala, tudo isso, não vou entrar em muitos detalhes. Por que as pessoas vão pensar em negociar com os Estados Unidos, um país que vem atravessando uma crise muito séria? Fica essa pergunta aí, pode falar, vamos lá. Não, antes de mais nada, eu quero perguntar se você leu aquela carta que a presidente do México mandou para o Trump. Leu? Li a carta, mas eu É soube. fantástica. É uma obra-prima, pô. Me conta como é que é a carta. Não, ela ironiza em cima do Trump o tempo todo. Eu vou É, mandar para você, inclusive, a carta. Eu acho que os nossos meia dúzia de leitores e espectadores já conhecem a carta, porque ela bombou aqui no Brasil. Tal a qualidade, o refinamento, a ironia, uma coisa, uma obra-prima, não tem outra expressão. ela tem tido uma atitude muito firme em relação ao Donald Trump. É. Agora eu quero falar um pouco sobre o nosso trumpista raiz aqui, o Bolsonaro, Diga que lá, vai ser julgado no próximo dia 25 está marcado pela já? primeira turma, está marcado, dia Não, 25, daqui a 11 dias, né? daqui a 11 dias. E o Bolsonaro está reclamando porque aquelas reclamações primárias, aquele raciocínio primário que ele faz, né? Está É, reclamando porque está achando que a justiça está andando muito depressa, na velocidade da luz, e aqui no Brasil a justiça anda sempre muito devagar. Por que está andando depressa com ele? é. Esse é o raciocínio. Bom, ele vai ser julgado pela primeira turma do Supremo, que não é de brincadeira essa primeira turma, né? Além do Sim, sim. Alexandre, tem o Fábio Dino, tem aquela moça lá, que eu não me lembro o nome dela. É. Enfim, eu acho que ele vai se tornar réu. Ele está sendo julgado junto com aquele grupo mais próximo dele, daqueles generais, daquele deputado lá, o Ramagem, e a Procuradoria-Geral da União ela dividiu aqueles 33 acusados
em 5 grupos para facilitar o andamento dos processos. Certo. Então, nesse primeiro julgamento, vai o Bolsonaro e mais aquela meia dúzia que está à volta dele ali, ou que esteve à volta dele durante o governo. Vamos ver o que vai rolar a partir daí. Né? Se ele for julgado réu, então a possibilidade dele ver o sol quadrado em algum momento vai ser grande. Ah, bom, dizem que se ele for condenado, o que deve ser, né, vai imediatamente procurar asilo numa embaixada. Agora, eu li também que ele está querendo que o Congresso venha com uma lei de anistia. Não, esse Congresso não melhorou nada. Esse Congresso eu acho que está pior do que o Congresso anterior. Inclusive, o que está se discutindo aqui agora, depois do Carnaval, é a questão daquelas emendas secretas. É, Flávio Dino, que é é, do Supremo, vetou, porque aquilo corria por baixo do pano. é, Ninguém sabia quem pegava as emendas e para onde liam as emendas, quem dava as emendas. Então, o Flávio Dino resolveu restringir aquilo e pediu, pediu não, e colocou a necessidade de se identificar quem pega as é. emendas e para onde vão as emendas. E agora o Congresso está mexendo nessa decisão do Flávio Dino para, sabe, não deixar tão claro assim de quem pega as emendas e para quem entrega as emendas, coisas desse tipo. Independente disso, o presidente, não, o presidente da Câmara dos Deputados está querendo aumentar o número de deputados por estados no Brasil. Nós temos mais deputados aqui do que nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm quase que o dobro É, da população do Rio de Janeiro, do Brasil. E é. isso quer aumentar. Que coisa. Então, a gente está vivendo uma situação um pouco esdrúxula e confusa. Você Bom, não acha o a gente falar esdrúxula sobre é uma coisa futebol, que não? se adapta muito bem, se é uma referência muito própria para o Brasil. Agora, Novaes, vamos falar um pouco de futebol. O seu Futebol? time, né, o Liverpool, foi eliminado nos pênaltis Claro, porra. pelo Não sabe PSG. bater pênalti. O único cara que bate pênalti ali é aquele egípcio ali, o Salah, pô. Não Salah, sabe bater pênalti. Um time com essa folha de pagamento, com essa quantidade de craques lá, de estrelas, não sabe bater pênalti, pô. Eu bato Aquele pênalti melhor Darwin que ele. Nunes, né? Desperdiçou o pênalti. Aliás, o volta e meia, um dos maiores chavões da imprensa brasileira, volta e meia você lê. Pênalti é loteria. Pênalti não é loteria. Não é É loteria? Claro que não. competência e treinamento. Você tem Claro, que ter competência e tem que treinar. Então não é claro. loteria. Loteria é você, vou falar em loteria, é você apostar. Um incauto que aposta em um jogo de futebol, ao passo que o senhor Lucas Paquetá, naquele mesmo jogo, está treinando por Segunda-feira, né, ele vai ser amarelo com julgado. tantos minutos de partida, porque o pai dele, o irmão dele, os amigos dele no Brasil julgaram lá, botaram dinheiro na loteria de que ele ia receber um cartão amarelo naquele exato jogo, naquele exato momento, e os incautos entram pelo cano e a família do Lucas Paquetá, os amigos do Lucas Paquetá, ganham dinheiro. Agora, amanhã, o West Ham, o time do Lucas Paquetá, vai jogar com o Everton. E você sabe de uma coisa? Segunda-feira começa na Federação Inglesa o julgamento do caso Pensamento do dele, Lucas né? Paquetá. E o Eu Lucas sei. Paquetá está, portanto, arriscado a fazer amanhã contra o Everton, pelo West Ham, a sua despedida do futebol. Porque, se for aceita a denúncia, ele vai ser banido do futebol. Vamos ver se isso vai Eu sinto acontecer. muito pela carreira dele, mas o culpado quem é? Só pode ser ele, ninguém Agora mais. você está Ele e os falando de amigos dele e os parentes. Você está falando de apostas aí, é um negócio impressionante a quantidade de empresas de bets, de apostas que entram aqui no Brasil a cada semana. Eu É. ligo a televisão, a cada semana tem uma empresa nova. Até a TV Bandeirantes criou uma empresa uma agência de apostas, aposta toda semana. E, É. no entanto, não deixam inaugurar aqui os cassinos, nem reabrir os bingos. Mas esse tipo de aposta que beneficia, sobretudo, as empresas estrangeiras, porque a maioria está do lado de fora do Brasil, isso aí corre solto por aqui. Agora, você sabe que o teu time perdeu para o Flamengo no primeiro jogo pela decisão do Campeonato Carioca, né? Eu não tenho time, mas você está se referindo ao Fluminense. Eu acho que você é Fluminense, sempre achei. Desde os tempos do Zacarias, eu acho que você é Fluminense. Não sei se porque você cobria o Fluminense. Não, não.
Na realidade, quando eu era garoto, eu torcia pelo Flamengo. Depois, como convivia no Fluminense, aliás, onde você também convivia, eu tinha simpatia pelo Fluminense, mas confesso a você, Tomás, que hoje eu vejo futebol da seguinte maneira: o Liverpool está jogando bem, eu vou ver o jogo do Liverpool. É o que eu faço também. O Flamengo está jogando bem, eu vou ver o jogo do Flamengo. Eu não vou ficar me martirizando porque o time tal, que é o meu time, tá perdendo de todo mundo. Eu quero ver o futebol bonito, bem jogado. É isso que eu quero. Ah, Não me interessa saber quem está ganhando ou quem está perdendo. claro. Honestamente. Mas o Fluminense perdeu por 2-1 e o Fábio, goleiro de 44 anos, que é um grande goleiro, engoliu um frangozinho bastante respeitável. Ah, Em é? compensação, fez uma defesa depois de É. cinema. Eu acho que essa defesa que ele fez compensou pelo menos 10 outros frangos que ele tem engolido ao longo dessa longa carreira. É. E não tenho nada para falar sobre o Botafogo não está jogando nada, está lá treinando, tá, não sei exatamente como é que tá, como é que ele vai reaparecer no cenário oficial do futebol do Rio de Janeiro. Agora, a história do Putin, que aceitou fazer uma. Você está fazendo o quê, porra? Eu estou Cortando trabalhando as aqui. unhas? Não. Eu mandei um e-mail para você falando Está de uma cortando as unhas? que abordar, e como isso foi há uns 2 dias, eu estava querendo lembrar se realmente eu. Mas você vai falar do Vladimir Putin, o novo amigo do Donald Trump? Vamos lá. Não, é porque o Putin agora está fazendo pressão e o Putin, quer dizer, o Trump está fazendo pressão sobre o Putin e exigindo que ele aceite esse acordo de paz aí por 30 ou 60 dias, sei lá. E o Putin já disse que aceita, mas impôs algumas condições. E o que eu acho que é o maior entrave para terminar com essa guerra é o É. fato de que o Putin não vai devolver aquela área de Donbass ali que ele tomou da Ucrânia. Não vai devolver. Não, E isso os não tem a menor ucranianos não vão possibilidade. admitir isso. Isso é 20% da Ucrânia que É. os russos lá estão tomando. Então, Não, a situação agora é o seguinte: é saber se os russos vão conseguir expulsar os ucranianos do seu território ali na região de Kursk, onde já expulsaram, já eles fizeram uma expulsaram. incursão e realmente tomaram uma parte daquele pedaço ali do território russo. Mas o Uhum. Vladimir Putin está evidentemente esperando, não quer entrar em nenhuma negociação enquanto ele não garantir, não conseguir tirar os ucranianos de lá. E aí ele Não, vai. mas já Mas tirou, ah, Zé Inácio, já tirou, pô. Inclusive já já tirou. apareceu na televisão o Putin cumprimentando o general que Bom, comandou as tropas para tirar os ucranianos lá de. bom, mas também vamos com calma, né? Vamos devagar com o andor, porque eu sou de barro. Ninguém tem certeza se realmente aquilo corresponde à realidade, mas quer corresponda à realidade, ou seja, apenas um desejo prestes a ser conseguido pelo Vladimir Putin, eles vão conseguir. E é isso que ele está esperando. Ele não vai sentar para discutir nenhuma proposta enquanto ele não garantir que ele retoma aquele território todo. E aí é o que ele vai dizer para o nosso querido Zelensky vai dizer muito bem, quer a paz, quero a paz. Agora, o que eu já tomei do seu território já fica comigo. Enquanto a Crimeia, nem falar nisso, que a Crimeia é uma outra coisa. Nós já falamos sobre isso, sobre a tal carga da cavalaria ligeira, uma história antiga. Isso não vai ser devolvido para a Ucrânia em hipótese nenhuma. Agora, aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão criticando muito, também por esse motivo, o governo do Donald Trump. E amanhã, inclusive, há uma campanha aqui nos Estados Unidos das pessoas mandarem um cartão postal para o Donald Trump da Casa Branca protestando contra o governo dele. E tem havido um número enorme de demonstrações aqui nos Estados Unidos contra o Donald Trump. Então, por isso é que eu digo, eu não sei onde é que isso vai acabar, não, mas não acho que vai acabar bem, não. Eu estou prevendo, parece que eu já vi em algum lugar aí, não sei se foi na rede, que a popularidade do Trump está caindo, pô. Não, está caindo muito. Muita gente que votou nele já está arrependida de ter votado. E parece que o percentual de rejeição a ele hoje é maior do que o percentual de aprovação. Ele está igual o É Lula, pô. maior, é maior. Eu tenho visto isso diariamente na televisão. Agora, o que me impressiona, eu também vejo esse fenômeno no Brasil, são as pessoas que votam contra os seus interesses. Não, o cidadão vota num candidato que, na realidade, é inimigo natural dele.
Então, Ah, agora há pouco eu estava vendo na televisão americana uma venezuelana se lamentando porque votou no Trump e agora está sendo ameaçada de ser deportada. Zé Inácio, isso é o que mais acontece aqui no Brasil, pô. Eu, inclusive, escrevi um texto que você leu, a Redoma, em que eu falo sobre isso. 80% da população brasileira é pobre, É, ou pobre ou miserável. E toda essa população, ou quase toda, vota sempre contra ela. Porque é, vota no conservadorismo, vota guiada pelos pastores, ou é. vota por ignorância, por falta de conhecimento. É isso. Não Olha, tem jeito. você falou em pastor, Novaes. Me lembrou o seguinte, que é outra coisa, né, que acontece aqui, é que é o apoio dos pastores evangélicos ao Donald Trump. Né? Isso, como É acontece aqui. no Brasil também, em relação ao nosso querido, entre aspas, Jair Bolsonaro. Então, eu estava vendo hoje aqui o seguinte: Robert Morris, que é um super pastor de uma super igreja evangélica no Texas, está sendo processado. Ele era conselheiro espiritual de Donald Trump. Está sendo, foi indiciado por abuso sexual de uma menor de idade. Tá? Esses são os pastores. São os pastores que apoiam o Donald Trump. Quer dizer, não são todos, mas você vê o tipo de gente que está por trás, tá entendendo? Mas isso é a mesma coisa, isso aqui é uma reprodução num ponto menor, é o que acontece aqui no Brasil. O Bolsonaro, inclusive, que é de uma família católica, ele se incorporou aí aceita a religião evangélica porque dá votos para ele, pô. E é É. a mesma coisa. Agora, deixa eu dizer só mais uma coisa para acabar. Ah, A Oprah Winfrey, que você deve conhecer, eu não sei se ela ainda continua fazendo programa na televisão americana, a Oprah. sim, Oprah Winfrey, sim. Winfrey. Ela está se mudando para a Itália, porque disse que não aguenta. Como o Richard Gere se mudou para a Nós já falamos Espanha, outro ela dia. está indo para a Itália também, porque disse que não está segurando essa barra do governo do Trump. É. É uma notícia interessante, né? Quer dizer, o Richard Gere já foi para a Espanha e agora a Oprah Winfrey vai para a Itália. Exatamente. Cada É. dia pinga um Você aí, sabe uma que tem muito, celebridade que também não está aguentando. tem muito americano com direito a outra Ah, sim. nacionalidade fazendo isso, né? Indo Ah, morar sim. em outros Com países. certeza. É. Com certeza. É verdade. Tá complicada. Tá complicada a vida. Bom, eu acho que nós chegamos ao final do programa, então, não? Ou você Não, ainda não, quer dizer alguma vamos coisa? falar um pouco ainda da seleção brasileira. Vai jogar semana que vem, não é isso? Vai jogar na semana que vem, é exatamente. Acho que é dia 25, inclusive. Não sei, tem um jogo contra a Colômbia e um contra a Argentina. Agora eu não sei exatamente as datas. Engraçado é como a seleção brasileira perdeu prestígio e interesse junto à torcida nativa ou local aqui, né? As pessoas já não se. É por isso que eles fazem os jogos no Nordeste, no Norte, tiram daqui dos grandes centros, porque nos grandes centros parece que o interesse pela seleção brasileira já não é mais o mesmo dos nossos tempos de garoto. Interesse, inclusive, mundial, né? Não desperta mais não é mais aquela época em que a seleção brasileira vivia excursionando aí pelo mundo afora, os países interessados em ver o futebol brasileiro, falando em futebol, Qual foi a última conquista do Brasil em no Copa do Mundial? Mundo, No em Mundial? 2002, né? 2002. 2002. Foi Então aquela tem Copa do Mundo 23 anos. com o Felipão. É. Então já está fazendo, já tem mais de 20 anos. 20 vai fazer em 2026, vai fazer 24 anos. 24 anos, que exatamente é. Antes, Eu acho que nós tivemos quase um campeonato mundial em 1998, tivemos o campeonato mundial de 1994 e depois o resto de uma época em que o futebol era bem diferente do que o futebol é hoje. Essa é que é a verdade. Você tem que respeitar uma seleção que tinha o Pelé, tinha o Gerson, o Rivelino, o Tostão, o Jairzinho, mas o futebol daquela época era um futebol diferente do futebol atual. O que acontece é que os outros países se adaptaram a novos métodos de treinamento, maior preparação física, ocupação de espaços. O Brasil ficou para trás. Eu não sei realmente. Eu acho que é praticamente certo que a gente vai se classificar para a Copa do Mundo, mas o que vamos fazer no ano que vem nos Estados Unidos
E o que os clubes brasileiros vão fazer esse ano no Campeonato Mundial de Clubes dos Estados Unidos é uma coisa que vamos ver no futuro. Alguma coisa mais, Novaes? O nosso tempo está Não, eu chegando. só quero terminar dizendo para você o seguinte: você conhece aquela frase, há males que vem para bem, não é? Conheço. Então, eu pensei que na COP30, que vai ser realizada lá no Pará, o governador do Pará, o Barbalho, podia criar uma paródia em cima disso, aquela velha paródia, há malas que vão para Belém. É uma boa ideia. Fica aí a sugestão. Então, até a próxima semana. Tá bom, Zé Inácio. Quando é que você vem mesmo? Eu chego aí dia 31. Tá bom, semana que vem, então você vai estar aí ainda, a gente se Ainda fala. estou aqui. Um abraço. Bom fim de semana para você. Vocês também aí também. Um abraço. Valeu, um abraço.